Boa noite a todos, que o amigo Jesus nos abençoe a todos e nos dê a sua paz. A reflexão que vamos fazer sobre a lei de amor, que é aquela que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, e também lá no livro 3º de O Livro dos Espíritos, em que vai ser abordada a questão da lei de justiça, de amor e de caridade, a partir da questão 886, 887 e 888, principalmente essas que eu baseei minha fala. No início, o homem só tem instintos, diz Lázaro, ali nas primeiras palavras, quando ele fala no item 8 sobre a lei de amor. Então, no início, nós só pensamos em nós mesmos, instintivos, nós somos assim. Mas avançados, ele tem sensações, e essas sensações têm um ponto delicado delas, onde nascem os sentimentos. E o amor é a fusão de todos esses sentimentos por excelência, diz ele. Então nós vamos observar o quanto nós estamos distantes deste amor que ele propõe. Se no início nós só temos instintos, se vivemos em um mundo de provas e expiações, e aqui tudo é muito primitivo, nós observamos nas relações humanas tudo muito primitivo, ou tudo muito evoluído, muito diáfano, muito etéreo, não, tudo muito material. O extremo apego à matéria é o que denuncia o nosso estado de evolução. Porque quando a gente olha ali as questões próximas à questão número 100 de O Livro dos Espíritos, e observando na escala espírita que quanto mais apegado à matéria somos, mais ligados ao lugar de onde viemos nós estamos. E quanto mais nos desligarmos da matéria, mais estamos nos conectando para onde vamos, que é para lá que nós precisamos começar um grande planejamento. A lei de amor nada mais é do que estabelecer com o nosso eu mais profundo uma conexão, uma reavaliação, algumas reparações no longo do trajeto que são necessárias. Por isso mesmo, logo depois dele falar em amor e ter dito que os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo, foi por isso que nós preparamos, o ano passado, a maioria das pessoas que estão aqui, para que lessem há 2000 anos. Eu pedi muito, eu subornei pessoas com um peixinho de metal. Alguém há que ter este peixe em casa. Eu comprei as pessoas com esse peixe. Por quê? Porque eu quero que lembrem por que receberam o peixinho. Porque já tinham lido o livro ou se comprometeram em estudá-lo, ok? Ou estou errado? Certo ou estou errado? Combinei com vocês ou não? Combinei? Combinei? Né? Então, vocês leram o livro? Não vejo mãos erguidas. Quem leu há 2000 anos, por favor, levante a mão, por favor. E quem se compromete em ler há 2000 anos, quer levantar a mão para mim, por favor? Quem se compromete em ler, ok? Tem na secretaria para alugar, tem para vender. Se não tiver mais para comprar, dá para alugar. Se não deu, também dá para encomendar, que vai ter o livro. Por que eu peço que leiam um livro? Porque é muito difícil entender algo sem ter tocado os feitos desta história. E quando a gente fala em lei de amor, e diz um pedacinho do trecho da lei de amor, fala em mártires ébrios, desceram ao circo. Ali quase que diz que a Lívia foi para a arena e devorada pelas feras, o colar dela cai, e o Públio, aquele homem que estava lá, de cima das arquibancadas, nota aquela joia, e ali começa uma grande transformação na vida daquele homem, de um senador de Roma. Então a gente precisa ler, ok? Muito interessante, mas sigamos o nosso assunto. No início, somos muito instintivos, e o ponto mais delicado disso tudo são sensações, essas percepções que a gente tem, né? Nós somos seres muito sensoriais. Nós percebemos coisas,
Tem gente que percebe coisas que vão acontecer 25 anos depois, né? Porque tem pessoas entre nós que vivem preocupadas. Então, sempre com uma preocupação, porque vai acontecer alguma coisa ruim. Ai, que vai. Eu tenho certeza que vai, porque eu estou com esse pressentimento. O drama todo é que ela fica a vida inteira com esse pressentimento e a coisa ruim nunca acontece. Por que será? Por que será? A prece, a atitude da vida dela, o planejamento que ela fez, alguma atitude boa, algum bem que ela produziu na vida de alguém, que se transformou em oração em um dado momento e amenizou o processo pelo qual ela mesma teria escolhido passar. E não acontece, mas ela tem a sensação de que vai passar. Então, via de regra, precisamos nos conectar nessas sensações que a prece é capaz de reproduzir em qualquer um de nós e fazermos as nossas orações diárias, agradecendo a bondade de Deus pela família espetacular que Ele nos inseriu, pelos filhos maravilhosos que temos, que teremos, ou aqueles que a vida vai nos possibilitar conviver conosco. Isso tudo é bênção. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele estabelece para nós momentos em que nós podemos nos reencontrar com suas leis, nos reencontrar com seus feitos. Nenhum de nós é perfeito. Gosto de repetir isso, sabe por quê? Porque tem momentos na vida da gente que a gente se empolga lendo as obras do Espiritismo, e eu me lembro, lendo Missionários da Luz a primeira vez, a primeira coisa que fiz quando terminei o livro foi não comer carne. Agora que eu sei que os espíritos se alimentam dos fluidos, das carnes, desses restos, dessas energias que estão no sangue, não como mais carne. Durou uma semana o meu vegetarianismo. Eu estava lá num debate, num dia de um churrasco, com amigos, alguns espíritas, outros não, e aí uma pessoa mais inteligente que eu, e até hoje ele continua mais inteligente que eu, então eu tenho inveja dessa pessoa, por isso não posso citar o nome dele, senão ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde que eu fiz fofoca. Mas ele disse que Francisco Cândido Xavier é carnívoro e Adolf Hitler era vegetariano. E aí eu disse, então eu tô com o Chico. Não é verdade? Porque nós precisamos entender nesse processo do sentimento que nós temos que ter um sentimento demasiado para com todos, até para com aqueles que não compactuam do mesmo entendimento religioso, político ou futebolístico nosso. Precisamos amar as criaturas, nascidas em qualquer parte do orbe terrestre. Todos os homens merecem o nosso melhor. Porque não é eu que estou dizendo, é um camarada ali que todo mundo chama de São Vicente de Paulo, é que diz que a gente precisa ter melhores sentimentos para com as pessoas. Então nós precisamos buscar a motivação necessária para desenvolvermos para com as criaturas uma relação de sentimentos mais qualificada do que a que estamos tendo, talvez até agora, para alguns, né? Mas como eu estou falando no meu caso, eu tenho que modificar a minha relação de sentimentos com algumas pessoas. Não vamos citar números, porque eu nem conheço todas as pessoas que ainda não gostam de mim, né? Porque o que a gente pensa, às vezes, com relação a agradar, para algumas criaturas de Deus, é tudo que ela não queria ouvir, é justamente o que tu está tentando fazer para agradar. Porque quando eu não gosto de mim mesmo, vai ser difícil que alguém me agrade. Já notaram? Quanto mais a gente quer agradar uma pessoa, quando começa num trabalho, parece que fica mais complicado, né? Tem dias que o namorado, querendo agradar a namorada, vai lá e compra flores de seda, caríssimas, porque ele não quer que elas murchem nunca mais. Não façam o que eu fiz, eu comprei. Minha mulher fala das flores até hoje, nós estamos casados há 19 anos. Vira e mexe, numa briguinha, ela joga na minha cara,
A única flor que tu me deu, seu miserável, foi aquela flor de seda horrorosa. Nós precisamos observar o que é que eu preciso fazer realmente para demonstrar o que sinto com relação a todas as pessoas. Todas as pessoas, eu digo, porque nós precisamos desenvolver sentimentos mesmo para com aqueles que nós ainda acreditamos que são nossos inimigos. Ontem, num debate, numa aula no centro espírita que eu fui participar de um encontro que eu achei maravilhoso, eu ouvi que uma das pessoas tem uma empresa e disse que na minha empresa ficou proibido se falar em problemas. E a gente já pensa, ai, que coisa feia, né? Não, a gente só fala aqui em questões. Fica melhor, né? Porque a gente gosta de começar a dizer que tem problema. E se forem só questões que precisamos resolver, não fica melhor? Bem melhor do que falar em pedra no sapato é dizer que tem questões a resolver com um objeto pontiagudo que está cutucando a ponta do teu dedão. Nós precisamos entender, neste relacionamento, nesse condicionamento que precisamos nos propor, de estarmos felizes com a casa que temos, com o marido que as senhoras, mulheres têm, com as mulheres que os senhores têm, com as pessoas que convivem com todos nós, com os vizinhos, aqueles que a gente não conhece, ou até mesmo aqueles que às vezes ainda vão nos conhecer. Nós precisamos nos amar, porque Jesus falou, para resumir todas as leis e os profetas, amai o teu próximo como a ti mesmo. Desenvolva com relação a ti mesmo e depois se propõe a desenvolver com relação a todos os outros esta ligação de sentimento. Mas se ame a ponto de entender que tudo que é demais faz mal. Então, se por um acaso está achando que é o último ser da criação, pensar que é o último ser da criação também demais faz mal. Se está muito preocupado com o que vem na semana que vem, muito futuro, gera ansiedade. Se está muito preocupado com as coisas que estão no teu passado, ai, mas eu já fiz tanta coisa errada, isso gera depressão com o passar do tempo. Nós temos que entender que estamos neste momento, no melhor momento de nossa existência para recomeçarmos, então recomecemos. E que a motivação do dia de amanhã seja a condição de poder recomeçar aquilo que porventura ainda não conseguimos fazer. Relembrando Ivone do Amaral Pereira, num livro muito interessante que ela escreve com o título Devassando o Invisível, ela fala de alguns entes que passaram por essa terra, e um deles é Beethoven. E ela descreve a casa do Beethoven toda feita de notas musicais. Porque lá na espiritualidade nós vamos poder materializar tudo que está nos nossos pensamentos. Mas antes de chegarmos lá, precisamos começar a materializar os nossos pensamentos aqui. Antes de termos uma condição de fazermos uma morada adequada lá na outra dimensão, nós precisamos edificar aqui na terra, dentro das paredes da nossa casa, o lar que nós temos que residir. Nós precisamos solidificar as relações com os nossos familiares. E isso nós precisamos fazer, todos nós. Precisamos diuturnamente lutar contra o nosso maior inimigo. Quem seria este desconhecido? Né? Não é a pessoa que pratica aquela atividade que a gente costuma dizer olho grande, né? Ah, porque tem gente que tem olho grande, que Deus o livre, seca a pimenteira, diziam antigamente, né? Mas, no entanto, nós não precisamos nos preocupar com o olho grande dos outros, e nem com as energias que vêm das outras pessoas, porque nós não estamos produzindo as nossas melhores vibrações, porque elas dependem de pensamentos, e esses pensamentos são baseados em sentimentos que são a mola que impulsiona os nossos pensamentos. Então nós precisamos colocar vontade naquilo que estamos fazendo. Acordou-se cedo para trabalhar, vá com Deus. Acordou-se cedo para caminhar, vá com Deus.
Acordou-se cedo para ler o jornal, também vá com Deus. Acordou-se cedo, tropeçou em alguém, e por acaso esse alguém foi um de nós, vá com Deus também. Nós temos que criar atitudes que modifiquem, né, essas questões da nossa vida. Questões que envolvem o eu não estou muito bem hoje para conversar. Por que não? Se fosse uma criança, iria perguntar, mas por que não conversar? Né? Porque a criança tem uma fase do porquê maravilhosa, né? Por que não? E às vezes a gente está tão condicionado a só dizer que não, e responde por que não, e eu lembro daí o meu sogro, que já está na pátria espiritual, e ele sempre dizia, por que não? Não é resposta, então não me serve. Nós temos que ter respostas mais elaboradas, porque a vida, num dado momento, vai nos solicitar. Então, ofereçamos às pessoas a resposta que nós gostaríamos de ouvir caso estivéssemos no lugar delas. Vamos também dar para as pessoas o mesmo procedimento que nós gostaríamos que fosse feito com relação a nós, caso nós estivéssemos vivendo um desengano, fazendo alguma coisa equivocada daquele gênero, passar o sinal vermelho, que casualmente na cachoeirinha não dá mais, né? É um pardal a cada sinaleira, então é impossível tu esquecer. Na próxima, ele vai te lembrar. Se por um acaso tu esqueceu, 3 ou 4 dias depois, tu vai ver que ele lembrou de ti. Chegou a multa na tua casa. E a vida é assim. Nós sempre somos observados, no trânsito pelos pardais, mas na vida pelos amigos, e os amigos da vida física nos olham com olhos físicos, e espiritualmente somos acompanhados por esses que se afinizam com nossas energias. Então, no momento que tu ama, tu vive como que transportado para fora de ti mesmo, diz o Lázaro. Por quê? E se todos nós nos amássemos, ele também afirma que as misérias sociais não ocorreriam mais. Porque quando nós nos amarmos a todos, ninguém mais vai ter fome no mundo. E aí automaticamente eu vejo Médicos Sem Fronteiras. Quando fala em acabar com as dores do mundo, vejo o trabalho do MSF. Que trabalho maravilhoso. Não sei se todos já conhecem, caso não conheçam, nós todos precisamos divulgar Médicos Sem Fronteiras. Nós todos também precisamos divulgar Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188 e hoje, dia 10 de março, para o CVV é um dia histórico, porque a partir de hoje as ligações são completamente gratuitas. Num convênio feito com o Ministério da Saúde, agora as ligações para o CVV no 188 no Rio Grande do Sul e 141 no Brasil inteiro são completamente gratuitas. O CVV é um centro que apoia pessoas com relação ao suicídio. Então, ali, para qualquer uma pessoa que queira atentar contra a própria vida, é necessário que a gente dê esse telefone. Então, se a gente tiver Facebook, que eu acho que uma meia dúzia que tem, porque algumas pessoas ainda se prendem a essas questões materiais e usam essas redes sociais, né? Compartilhem nos seus murais. CVV, Centro de Valorização da Vida. Procurem. Vai ser muito fácil de achar, que é só botar 3 letrinhas e ele aparece na telona, tá? O CVV, Médicos Sem Fronteiras e outras tantas frentes que auxiliam os nossos mais bem-amados caídos no caminho. Porque é a obrigação de cada um de nós divulgarmos o bem. Porque o bem é tímido, não sei se vocês já notaram, né? Página policial chama mais atenção do que as páginas de filantropia. O bem é tímido, de tal forma que ele fica ali escondidinho na 2ª, 3ª, 4ª página. Tem sempre uma coluninha do lado esquerdo da página, que é para não chamar muita atenção, que a creche não sei o que está com 200 crianças, que o asilo não sei o que está com 30 velhinhos e coisa e tal, não é assim? Que a gente vê nos jornais, né? Então nós precisamos ser os olhos que procuram o bem. Mas por quê? Em função do amor. Porque quando a gente reflete um pouco mais profundamente sobre o amor, se tu não praticar o amor na tua vida, na tua lida, não existe mais chance para ele. O amor vai acabar morrendo. Se nós não dermos a força para o amor. Mas o amor não morre não se preocupem.
Porque o amor é extremamente poderoso, né? O professor Ney Lobo, ele tinha uma frase que quando eu ouvi a primeira vez, eu levei um tempo para entender e buscar uma definição mais exata para ela. E ele disse assim, ele fez um seminário ele chegou numa sexta, fez uma palestra de noite, um seminário, um sábado, o dia inteiro, e era um velhinho com uns 80 anos já quando eu conheci ele. E era domingo, 10h30, quase 11 horas da manhã, e normalmente o teu organismo biológico está solicitando uma manutenção através de uma refeição, né? E ele lá, lépido e faceiro, e caminhando para um lado e para o outro, com aquele microfone em punho e falando. E aí ele disse, exatamente naquele momento, era quase 11 horas, que o amor é tão forte, tão forte, tão forte, que ele usa o mal ao seu serviço. E eu disse, esse velho não está certo. E ele continuou falando e eu entendi. Porque vamos examinar. O amor é poderoso e usa o mal ao seu serviço, sim. Por que será? Vamos imaginar, né? Se não fosse o amor, como nós teríamos muitos dos relacionamentos que tivemos na nossa vida? Se não fosse em função do amor, imagine se nós, como pais, como irmãos, como familiares, conseguiríamos conviver em família como nós vivemos. Então o amor é muito poderoso, mas nós não podemos desconhecer o poder do amor, e sim aproveitarmos de todas as benécias que este sentimento por excelência nos traz. Porque no momento que a gente sente na profundidade o que é o amor, nós vamos sentir como que transportados para fora de nós mesmos, dizia o Lázaro ainda no item 8. E ele diz que nós vamos sentir-se transportados porque a gente passa a olhar os outros com outros olhos. Nós passamos a ver as situações da vida de outra maneira. Nós passamos a entender por que será que as pessoas não gostam da gente. Certamente é alguma coisa que nós precisamos mudar, que é a reflexão que eu sempre faço comigo. Não gostou de mim, então vamos lá fazer uma reflexão, vamos analisar bem, profundamente, para ver o que é que a gente precisa mudar, né? Salvo aquelas questões que não adianta tentar mudar, que a gente não vai conseguir, né? Então a gente vai tentando mudar algumas coisas, alguns posicionamentos das pessoas e vai fazendo a nossa parte. Claro que vai ter um momento que as pessoas não gostam de ninguém da minha etnia, como eu aprendi com a dona Leia Frade, problema deles, porque eu gosto de todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, eles também vão ter que entender que nós precisamos gostar de todo mundo. Mas às vezes, algumas pessoas batem muito na condição do preconceito. E às vezes não é um preconceito racial, a pessoa simplesmente não gostou da gente mesmo, não é da cor da nossa pele, é de nós. E o que a gente precisa fazer para que essa pessoa passe a gostar de nós? Nós precisamos nos amar, que é o que nos cabe, e entender as limitações de algumas criaturas de Deus que convivem conosco, e não forçar elas demais. E nem dizer que isso é certo ou errado, sim provar, com o tempo, que elas tinham perdido de estar com uma pessoa maravilhosa, né? Porque nós somos presentes de Deus na vida dos outros, né? Será que a gente já chegou nessa conclusão? Nós somos presentes de Deus na vida dos outros? Nós não somos um fardo pesado demais, primeiro, porque Deus, na sua infinita bondade, não coloca um fardo mais pesado do que a pessoa possa carregar. Mas, no entanto, para quem ainda não entendeu, nós vamos falar como Jesus entendia a caridade, porque caridade é uma das maneiras de se falar de amor, né? Isso quem diz não sou eu, Paulo de Tarso, que fala naquela primeira epístola aos Coríntios, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor de nada eu seria. Mas tem algumas traduções que falam caridade, no lugar do amor, porque caridade é uma das formas mais perfeitas de se expressar os sentimentos para com as criaturas de Deus. Então, Jesus entendia a caridade como benevolência, indulgência para com as imperfeições humanas, né? E perdão das ofensas. Assim Jesus entendia a caridade. Então, o fato, amai
o teu próximo como a ti mesmo, amai os teus inimigos, é uma execução de forma excelente de uma tal caridade tão almejada por todos nós. Sejamos caridosos para com as pessoas, porque ser caridoso é desenvolver sentimentos para com as pessoas. Não falo a caridade aquela da esmola que se dá, mesmo que em dados momentos a esmola que se dá numa sinaleira pode salvar uma existência. Mas esse é um momento raro. Mas, no entanto, é preciso sempre tentar ser mais caridoso para com os outros, se puder ser agora. Porque em vários momentos da vida, os caídos no caminho não vão cruzar duas vezes a nossa existência. Os caídos no caminho, às vezes, é uma vez só. Vocês lembram daquela história do tal do samaritano? Né? Tem a parábola do samaritano, e a gente sempre fala de samaritano, mas os samaritanos não eram assim o suprassumo da humanidade naquele momento. Mas aquele samaritano parou, atravessou, deitou óleo, levou a uma hospedagem aquele homem, botou uma bandagem na ferida, tirou moedas do seu bolso, pagou e disse que restituiria o cara da hospedagem quando ele retornasse. Isso é amar o próximo. É dar alguma coisa tua, é fazer para outra pessoa aquilo que tu gostaria que os outros fizessem para ti. É se colocar no lugar do outro. Então, amparar o caído é amar ele, sim. Ser mais caridoso para com as pessoas é desenvolver sentimentos para com elas. E nós temos essa obrigação para com a humanidade, de sermos mais inteligentes do que a grande maioria. Primeiro, porque agora nós estamos sobre a égide de um governo que a gente não aceita. Ok. Mas tem gente que que não aceita o governo e também não aceita os amigos que compõem qualquer chance ou qualquer ligação com o meio político. Então, às vezes, nós exageramos em função de um ato meio apaixonado de defender questões, nas mais das vezes que escapam ao nosso entendimento. Mas, no entanto, nós precisamos amar as pessoas. E Jesus nos convida também no capítulo 12 a amar os inimigos. Se ele manda amar os inimigos, imagina o que nós temos que fazer com relação a esses que nos colocaram no mundo, que são os nossos pais. No tempo certo, o filho vai conduzir seu pai pela mão. No tempo certo, o filho vai afagar os cabelos de sua mãe ou de seu pai, da mesma maneira que eles escolhiam os seus cabelos enquanto ele era criança. No tempo certo, todos nós seremos, sim, os meios de melhoria na vida de alguém, porque as pessoas nos copiam pelo exemplo. Já imaginaram que existem pessoas que estão esperando que a gente fique uma pessoa melhor para nos perseguir na sexta-feira, para saber onde é que a gente vai na sexta, que toda sexta a gente volta um pouco mais inteligente para casa. Então a gente vem no centro espírita, isso é maravilhoso. Então a gente vai estudar, mas tem dias que a gente, motivado demais por alguma questão que a gente não entendeu muito bem no espiritismo, a gente chega em casa e diz, que vocês estão tudo perdido, porque eu estou lá no centro espírita, estou salvo. Negativo. Nós estamos estudando espiritismo e quanto mais a gente entende, mais nós vamos descobrindo que temos coisa para saber. Muita coisa para estudar. Por mais que se leiam ótimos livros, literaturas maravilhosas, excelentes, na terceira, quarta vez que tu lê algumas obras, tu descobre uma porção de coisas que tu ainda não tinha visto. E é sempre assim. Isso eu faço todas as vezes que eu abro o Evangelho. É fascinante. Parece que sempre a gente lê e tem uma coisa diferente, mas não é diferente. Sabe o que é? Nós que começamos a nos amar um pouco mais. E quanto mais a gente se ama, mais a gente consegue entender as questões que envolvem esta doutrina que é puro amor, da espiritualidade maior para com a humanidade. Então nós temos que nos preparar até para começar a estudar. Porque tem dias que a gente pensa assim, por que será que as pessoas lá de casa não vêm para o centro espírita? Tudo tem o seu tempo. Eles vão começar a vir para o centro espírita no dia que eles notarem que nós realmente estamos muito diferentes. Olha, eu tenho que descobrir o que está acontecendo com essa pessoa. Isso diz a esposa para o marido, Normalmente a esposa
vem depois do marido? Essa é a história, né? Sempre vem a mulher primeiro. E o marido vem porque, poxa, lá cai no centro espírita 3 vezes por semana, vou lá para ver o que está acontecendo, né? E daí ele vem por uma desconfiança e fica aqui porque passa a confiar. Então, assim são os meios que essa doutrina maravilhosa se utiliza para que nós todos estejamos aqui. Para que nós cheguemos a este momento de entendermos quanto mais eu consigo me completar me amando, mais eu consigo completar o meu sentido de ser humano amando a humanidade. Porque a gente passa a entender esse sol interior, né, que o Lázaro fala, que condensa e reúne no seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, neste momento é que nós vamos interpretar exatamente o que Jesus quis falar quando pronunciou essa palavra, amor. E ele foi tão compreendido quando falou em amor, que penduraram ele em 2 pedaços toscos de madeira. E ele foi tão entendido naqueles momentos, que as mesmas pessoas que lhe acariciavam, esbofetearam ele no caminho que ele estava com aquele madeiro em suas costas. Que todos, mesmo aqueles mais próximos, à exceção do jovem João, lhe deram as costas neste momento. Mas ele tinha avisado Simão: tu vai me negar antes que o galo cante pela 3ª vez. E o Pedro disse: não, mestre, nunca faria uma coisa dessas. E aí, quando a porta estava se fechando, Jesus entrando, e o galo canta, e naquele exato momento Pedro estaria pela 3ª vez negando Jesus. Mas nós não vamos julgar este homem, porque cada um no seu tempo tem o meio de se encontrar novamente com o Mestre, e o Simão teve o dele. E nós outros, de que maneira estamos amando efetivamente o doce Rabino? De que jeito nós estamos absorvendo estas lições da Boa Nova e transformando as lições da Boa Nova em atitudes positivas em nossa vida? A gente já acorda dizendo que dia maravilhoso, está chovendo, uns 15 milímetros de água, está um pouquinho frio, mas tudo bem, o que é essa chuva? O trânsito está muito difícil, mas o que é o tempo? Né? Uma pessoa me fechou aqui na estrada, vai com Deus, meu irmão. Que bom, né? Que bom seria se fosse assim. Que bom seria se nós conseguíssemos interpretar os convites que a vida faz para todos nós, para nos transformarmos em pessoas melhores, para absorvermos de uma forma diferenciada o conteúdo das lições propostas pelo nosso cotidiano. Cada um sabe o que tem em sua vida. Eu sou vendedor, mas tem pessoas que têm outras várias profissões. Mas em vendendo, que é uma coisa muito interessante, é tu ver a pessoa com dificuldade de dizer que eu não quero e não me fala mais desse assunto. E aí ela te diz: meu irmão, tu vê, né? Agora a gente está com um problema de finanças e nem pode pensar em comprar coisa nenhuma, mas muito obrigado, mas uma outra hora a gente conversa. Eu adoro quando eu ouço isso. Mas, no entanto, até que tu chegue em um sim, para quem vende sabe o que eu estou falando, tu precisa cavocar durante alguns nãos. Então, todo mundo, na sua relação, é um pouco vendedor, porque às vezes a gente ouve uma porção de não de um monte de situação na vida, né? E mesmo assim a gente tem que ficar esperando um sim, porque ela sempre vai dizer sim, quando a gente tiver esta fé. E é sobre esta fé inabalável que nós precisamos colocar a nossa vontade. Não deu certo na primeira vez, vamos tentar de novo. Não deu certo na segunda, vamos tentar de novo. Porque é justamente em persistir, não nos erros, mas persistir, que nós vamos chegar no acerto. Porque tudo que a gente vê, até mesmo esta maravilhosa lâmpada espetacular que ilumina o nosso ambiente, um dia esteve no pensamento de alguém. E este alguém, antes de chegar nesta conclusão, era taxado de tudo quanto era coisa. Mas daí ele conseguiu, conseguiu. E aí ele vira um marco na história, porque ele seguiu persistindo. Tinha um outro homem que eu acho das mais interessantes histórias dos grandes homens de sucesso.
E ele tinha um galpão nos fundos de casa. E ele gastava muito dinheiro com aquele empreendimento. E os vizinhos dizendo: para com isso, homem, você é um maluco. Deixa essas coisas que não vai adiantar. O que é que vai ser da tua vida se tu continuar despendendo todo o teu dinheiro nisso? Mas a sua esposa nunca abandonou. E eis que um dia, bom, dá um estouro maravilhoso naquela garagem, naquele celeiro, e lá de dentro sai um carro andando e Henry Ford chega à maravilhosa conclusão do primeiro veículo. Mas se ele fosse ouvir os vizinhos, a gente ia andar de carroça ainda. Então, em muitos momentos da nossa jornada, com relação aos nossos sentimentos, a gente precisa estar trancadinho no celeiro, que a gente pode interpretar como a nossa casa. A gente tem que exercitar lá, porque senão na rua não dá certo. Se a gente não negociar em casa, vai ser difícil conseguir alcançar uma boa negociação na rua. Quem tem filho adolescente sabe o que é negociar, né? Não dá. Ah, pai, mas tu vê não sei o quê. Não dá. Não, mas pai, não sei o quê. Pois é. Não dá, né? Os nossos pais utilizavam-se um meio de dizer não bem mais fácil. Meu pai, para me dizer não, só me olhava, fazia assim, e eu, sim senhor. A minha mãe, ela já perdia um pouco mais de tempo comigo. Meu filho, não faz isso, meu filho. E eu dizia: não, mas eu não estou fazendo nada, né? Eu era uma criança que prova os benefícios do espiritismo na vida de um adulto. Sou uma criança que, quando as senhoras assim de família, as mais conhecidas, quando me veem, elas olham para mim e dizem assim: tu te criou, menino, que bom, né, que tu te criou. Até que um dia lá no Bezerra de Menezes, que a gente vai respeitar o tempo, então já vou encerrar. Lá no Bezerra de Menezes fazia uma palestra no domingo de manhã para o grupo de pais. Aí eu vi uma senhora lá no fundo, de repente até já contei para vocês. Ela estava lá em prantos, chorando, e eu, meu Deus, o que será que aconteceu na vida dessa criatura que chorava copiosamente? E ela chorava, mas emocionada. E eu vi assim: será que ela viu algum benfeitor espiritual, alguma coisa bonita aqui do meu lado? Né? Vai que ela é vidente. Mas eu, certamente, benfeitor não ia perder o tempo comigo, mas a gente tenta negociar. E ela, chorosa, terminou a palestra, ela veio conversar comigo. Tu é o Anderson mesmo? Sou. Ai, deixa eu te abraçar então. Me abraçou e aí viu que eu era de carne e osso e disse: menino, tu te criou. Olha, menino, que te vendo quando tu era criança, é maravilhoso isso, hein? Que coisa boa. E aí eu pensei: meu Deus, que lembranças que ela tem, né? Essa semana o meu Face não me deixou mentir. Uma das minhas pessoas que viveram a minha infância junto comigo, ela postou uma foto dela e me marcou, eu e minha irmã, na foto do Face, e disse: vocês lembram desse lugar? Que era uma foto da minha casa velha, que eu não tenho foto nenhuma. Então a única foto que eu tenho da casa velha é essa que ela tem, que eu estou implorando para ela me dar. E ela me disse: vocês lembram daqui? Ah, me lembro daí, tudo bem, coisa e tal, maravilhoso, né? Ela disse: era maravilhoso, mas daí a minha irmã disse assim: é maravilhoso, mas o teu quichute, só quem se lembra. E aí minha irmã me puxou lá dos refolhos da alma dela, um momento que eu mordi o braço dela e ela disse que tem a marca no braço. Eu disse: olha, irmã, vamos fazer uma poupança e vamos pagar uma cirurgia plástica para ti, para recompor isso aí, para acabar com essa marca. Porque ela se lembra de uma coisa de alguns anos atrás, porque eu sou jovem ainda. E ela tem uma memória muito boa, vigorosa. E eu fiquei pensando: imagina as coisas que a gente não sabe que fez com as pessoas. Isso só para a gente arrematar aqui, né? Das coisas que estão na outra encarnação. Das coisas que a gente deixou de dizer, das coisas que a gente deixou de fazer, dos amores que nós deixamos de praticar. Imaginemos hoje a condição que Deus nos coloca como espíritos imperfeitos, mas perfectíveis. Podemos chegar à perfeição, caso a gente queira. Porque somos livres também para não chegarmos à perfeição. Mas, no entanto, Ele nos propõe: amai-vos uns aos outros, do jeito que eu amei a todos vós. Isso é um tema de casa maravilhoso para fazermos, mas primeira coisa que nós vamos fazer hoje quando chegarmos em casa é deixar de fazermos aquilo que estávamos planejando, irmos até o espelho e nos apaixonarmos por o que nós
pudermos olhar naquele reflexo maravilhoso das marcas que o tempo porventura tiverem trazido para a tua face, é sinal de que o tempo está passando por ti realmente. E é preciso que nós valorizemos as marcas que o tempo está nos deixando, porque a experiência é algo muito valorizado no Ocidente e valorizado no Oriente e desprezado no Ocidente. Nós precisamos entender que o ato de ficar com os cabelos da cor de alabastro, como os cabelos do meu amigo Bandeira, lá de São Leopoldo, é uma das formas de se demonstrar ao longe que tu já tens sabedoria. Porque é quase que uma certeza que cabelo branco te traz experiência. Claro que tem muito adolescente ainda que está com 60 anos, mas a grande maioria que já está com seus cabelos com um pouco de geada, né? Porque os meus enganam, mas a minha barba é toda branca. Minha mulher falou um dia desse para mim: olha, homem, deixa a barba crescer e vai ser Papai Noel no final do ano, que tu vai ganhar um dinheirinho. Eu disse: não, esposa, estou tentando emagrecer. Mas a gente é assim, somos seres buscando a perfeição. E Joana de Ângeles nos afirma no livro Autodescobrimento que a plenitude da vida é como uma fatalidade que nos aguarda a todos. Precisamos entender a vida e os anseios desta lida que nos prepara para a próxima lida. Porque é só através da reencarnação que é possível entendermos o que é amor vindo de Deus. Porque se a gente não tivesse o véu de esquecimento, imaginem só, tu está morando com a pessoa que te decapitou na outra encarnação. Nem sempre é assim, mas às vezes é. Imagina tu conseguir conviver. Para alguns relacionamentos, às vezes é necessário que tu permaneça com a pessoa durante um curto pedaço de tempo. Por isso que às vezes os casamentos não vão para todos sempre. Porque a gente tem só um capítulo para viver junto com determinadas pessoas. Mas, no entanto, outros precisam escrever um livro novamente, e aí precisa de mais capítulos. Mas o que nós temos que ter certeza é que tudo está sob a tutela de Jesus. Tenhamos Jesus em nossas vidas e a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Nem mesmo quando a gente acha que não tem ninguém olhando. Ah, ninguém está vendo. Está vendo sim. Está vendo porque uma menina lá no centro de Porto Alegre achou um maço de dinheiro no chão e viu do rapaz que caiu, foi lá e devolveu para ele, e esse rapaz saiu, nem deu bola para ela. O nome da menina é Janete, é uma menina que ela até tem uma deficiência numa perna, e ela juntou o dinheiro, entregou para o sujeito, e o sujeito nem agradeceu. Mas, no entanto, para mim, bastou saber que ela fez, né? Porque já aconteceu comigo, e eu sei como é que as pessoas fazem, né? Tu entrega uma carteira, não sei se vocês já acharam uma carteira de alguém. O que eu faço quando eu acho uma carteira? Eu devolvo, sabe por quê? Porque uma certa feita eu estava com um amigo dessa menina aí, da Magda, eu estava com um amigo dela no cinema, e a gente foi no cinema e eu tinha R$380 dentro da agenda em nota de R$10. Isso há um monte de tempo atrás. R$380 era um pouco mais pesado do que é hoje. E eu esqueci a agenda com o dinheiro e tudo dentro do cinema. E tinha meu nome na agenda e tudo bem, mas eu esqueci. E aí lembrei de ligar no outro dia pro cinema para saber se tinham achado minha agenda. E o rapaz disse: acharam sim, até casualmente a senhora que só trabalha de tarde veio de manhã já pensando que o senhor viria buscar a sua agenda. Ela já está aqui com a agenda, não deixou ninguém pegar porque tem dinheiro dentro. Olha só que ser maravilhoso. Então a gratidão que nós temos com relação às coisas da vida precisa ser baseada nas coisas espetaculares que a vida já nos proporcionou. Então nós temos que amar muito as pessoas, porque certamente alguém já nos ama muito. A mamãe amou, o papai amou, todo mundo já ama a gente. Amemo-nos uns aos outros. Precisamos entender o sentimento do amor. Não um amor exigente de dizer assim, não, um amor exigente, que nem aquele do grupo, é bom ter. Mas o amor, aquele que é o egoísta, né? Tu tem que me amar porque tu tem que me amar. Não. Tu tem que me amar porque tu tem que me amar. Mas depois de te amar. Porque sem eu me amar, como é que eu vou amar os outros, né? Ok? Lição de casa,
apaixone-se por que todos nós vemos no espelho, né? E agradeçam a maravilhosa oportunidade de todos nós de refletirmos um pouco sobre a lei de amor nessa noite, e que Jesus nos abençoe a todos e que estejamos mergulhados hoje e sempre em muita paz. Muito obrigado a todos.